Este é o Unlocker, o podcast da Saraiva e Associados, produzido pela S+ Academy. Dois convidados compartilham as suas visões sobre a transformação das cidades, a sustentabilidade, as tendências económicas, sociais e culturais que se cruzam com a arquitetura, o design e o planeamento urbano. Neste episódio refletimos sobre a existência de uma identidade no design português, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, do equipamento à arquitetura e como distinguimos a qualidade da banalidade. Com Bárbara Coutinho, diretora do MUD, e o designer Henrique Caiate. Olá, Henrique. Olá, Bárbara. Que bom estar contigo aqui. Igualmente. Como dizem os ingleses, likewise. Já lá vão alguns aninhos. Já vão mais de 20, penso eu. É verdade. Éramos dois jovens inconscientes. É verdade. E agora encontramos-nos aqui para falar daquilo que também há 20 anos Falávamos. nos aproximou, não é? Exatamente. O design. E o design português, ou o design em Portugal. O que é que tu dirias? Eu diria que deu um grande salto nestes 20 anos. Não sei em que direção, não sei se para melhor, se para pior, mas deu pelo menos em quantidade e em oportunidades de projetos que, entretanto, surgiram. Há mais designers que são mais reconhecidos na sua profissão, com mais internacionalização e com projetos com muita qualidade. O que eu acho que se está a passar é que estamos numa época de brutalização de tudo, da imagem, do som, da velocidade, do movimento e tudo, e portanto as pessoas embora prestem mais atenção do ponto de vista global, depois na prática têm pouco tempo para se dedicar, para perceber. E o teu museu é muito importante para tentar medir isto, porque vocês têm uma porta, as pessoas têm que passar pela porta, vão ver, independentemente da net. Independentemente, estamos fora de portas ainda, mas temos uma porta. Sim, tem uma porta. E independentemente da net, vocês podem, a partir do momento em que reabrirem as portas, vocês podem medir a ida das pessoas, o interesse das pessoas, independentemente da programação. E, portanto, sendo eu um pouco crítico relativamente à ideia de museu de design ou museu de arquitetura, o que é facto é que tenho que concluir que faz falta. E, portanto, foi uma pena estar estes anos todos parados. Vamos ver agora. Também concordo contigo que estes últimos 20 anos muita coisa se transformou e ao mesmo tempo eu acho que é interessante, há pouco quando estava a perguntar o que é que na tua opinião design português, design em Portugal, que era um dos tópicos desta conversa que nos une aqui, não é? Eu, estes 17 anos à frente dos quais tenho estado aqui a liderar o projeto do MUD, e das pessoas que tenho conhecido, desde que conheci a ti e tantos outros, mas designers, coletivos, instituições, eu acredito que há um design português, que há um design, que há uma identidade do design português, não daquela forma como antes do 25 de Abril e quando, não é, deste período do Estado Novo se falava na identidade como alguma coisa fechada, segmentada, colada a uma determinada ideologia. Não é nada disso. Mas quando começamos a olhar para a nossa cultura material, anterior inclusive ao nascimento do design enquanto disciplina ligada a toda a industrialização e todo o processo de fabrico em série, mas quando olhamos para a nossa cultura e isso no MUD temos estado a tentar fazê-lo, olhar de facto para a nossa cultura vernacular, para as nossas tradições, para as coisas ao nível mais da cultura visual e da cultura material. Eu acho que há características que nós podemos começar a ver que foram sempre trabalhadas de uma forma prismática e muito diferenciada, consoante cada designer e cada época e cada circunstância, mas algumas delas até que nos poderiam talvez até ensinar a encontrar as melhores soluções para o futuro que está aqui, para os desafios que temos hoje, não é? E um deles, uma dessas características, acho eu, que é a nossa capacidade, uma adaptabilidade
de trabalhar às vezes com meios muito limitados, de termos esta curiosidade de conseguir apreender o que é feito lá fora, cá dentro, de ser muito permeável ao outro e depois conseguir reinventar, recriar, partindo da nossa geografia, partindo da nossa topografia, partindo das nossas culturas e memórias, não é? Das nossas memórias individuais e coletivas também. E é interessante pensar nisso, parece-me a mim. E concordo contigo, acho que o museu de design, que tem também bastantes desafios a pensar o que é isso, qual a sua missão, os seus objetivos, pode certamente ajudar a sedimentar e a ser um espaço de reflexão e de inscrição, que eu acho que é uma coisa que nós não temos, estamos sempre a duvidar de nós, não é? É verdade. E sempre parece a querer recomeçar, parece que estamos a recomeçar de novo, porque parece que a nossa história não se faz e tanta coisa que já foi feita. Absolutamente. Há uma frase incrível do António Ferro, o grande propagandista do Estado Novo, que num texto bastante sintético, de resto, lamenta-se de procurar um tipógrafo e não haver, procurar um desenhador, na altura não se chamava designer, e não haver, e de repente há um conjunto de manifestações que vêm a mostrar que afinal essas especialidades existem. E ainda estamos antes de, por exemplo, homens da geração do Sebastião Rodrigues ou outros, Vítor Paula, etc., terem marcado tão vincadamente o nosso design. E é uma pena que ao nível local, central, nós não tenhamos muitos exemplos. Temos alguns, mas muitos exemplos de como preservar essa memória. Um museu de design não preserva só a memória através da sua coleção, através dos objetos que tem, das conferências que faz, das exposições que faz, etc. A ideia de poder preservar a memória fora das paredes do museu seria do maior interesse. Do maior interesse, porque nós vemos todos os dias desaparecerem coisas. Apesar deste projeto, por exemplo, da Câmara de Lisboa, das lojas com história e tudo isso, falta coisa. E eu tenho uma idade que passei por momentos de ouro do design português, com grandes designers, grandes arquitetos a trabalhar nesta área, artistas plásticos a trabalhar nesta área, e muitas dessas produções desapareceram. Desapareceram pura e simplesmente. Eu lembro-me da loja Rampa que havia na Baixa, que era uma loja maravilhosa, com azulejos do Querubim Lapa e projetos do Conceição Silva, e com uma fachada toda em vidro e com uma rampa linda lá dentro, e não há nem memória disso. No outro dia participei num colóquio organizado pela Ordem dos Arquitetos. Calhou-me em sorte ir falar do Vítor Paula, de quem eu amo o trabalho e que ainda conheci. E de facto não é muito habitual, até lá fora, se calhar por causa do subdesenvolvimento em Portugal, mas não é normal termos homens ou mulheres com um trabalho tão vasto, tão multifacetado e com tanta qualidade como, por exemplo, o Vítor Paula. Não é o único, mas com essa qualidade. Ele fez esta geração dos snack bars, porque os proprietários vieram do Brasil, andavam à procura de arquitetos que podiam fazer isso, e isso marcou decisivamente a cidade, ainda hoje. Ainda hoje se vai ao Galeto, ainda hoje, enfim, embora muitos tenham ido embora, desapareceram. Não é só em Portugal, mas em Portugal nós temos alguns excelentes exemplos. E, portanto, mapear isto na cidade, não sei como, mas não pensei no assunto, mas mapear isto na cidade, dar informação aos estudantes, matéria... Eu lembro-me eu sou professor há, não sei, há 25 anos ou 30, e falar no Sebastião e ficar toda a gente a olhar para mim. E, de repente, exposição da Gulbenkian, o catálogo, os professores começaram a falar e, de repente, o Sebastião hoje começa a ser falado. O trabalho dele na Gulbenkian, o trabalho dele começa a ser falado. Que foi de uma influência e de uma importância decisiva nas gerações seguintes do design. Absolutamente, absolutamente. E depois encontramos alguns polos muito interessantes entre... eu tenho feito aqui umas conferências, aqui no âmbito da academia, e vamos encontrar, à medida que o século XX avança,
homens e mulheres que nós encontramos uma relação com alguns portugueses, homens e mulheres, que são extraordinárias. A Infante Santo aqui é um excelente exemplo. De A vários níveis. Azulejos, arquitetura, tudo. Todos estes prédios. E como no outro dia fui revisitar o edifício, o Bloco das Águas Livres, que é absolutamente extraordinário, pela interseção das diversas multidisciplinaridade. É incrível. Agora, temos poucos exemplos, mas os artistas plásticos nessa altura também pintavam em pequenas dimensões, não tinham dinheiro para comprar tela nem tintas. E, portanto, mas o que pintaram tinha grande qualidade. Mas sabes que tu estás a tocar, na minha opinião, em vários temas cruciais. Um deles é, temos bons designers, mas temos uma sólida cultura de design. Temos uma capacidade de compra, temos um nível de vida, classe média portuguesa, não é agora só, agora sabemos o que é que estamos a passar também, não é? Mas teve alguma vez ao longo da sua história uma capacidade de compra que lhe permitisse, de facto, associada a essa sensibilidade, a um gosto, a uma cultura de design, não feita de uma maneira artificiosa, não importada de fora, não é? Porque já dizia o Bessa também que a moda vem de fora e fica-nos curta nas mangas. Mas aquela que nasce da educação, que nasce de uma sensibilidade que se vai ganhando, não só na escola, na família, mas nos museus. E aí, eu acho que aí é que há muito a fazer. Tu falas em Vitor Paulo, em Conceição, a gente junto ao Sena, junto ao Sebastião, vai para trás e encontra, como tu disseste, muitos homens e mulheres que não só no seu trabalho, mas também muito, e estou contigo e quero-te dizer isso também aqui publicamente, és um bom exemplo disso, de um designer que também deu tanto ao nível para um associativismo da classe, para a promoção da própria profissionalização da disciplina, do reconhecimento dessa disciplina, não é? Tantos que o fizeram. O que a mim me parece, por exemplo, e que eu tento no museu, tenho tentado no museu compreender, e fazemos o nosso papel, que é essa inscrição da história. Porque quando tu dizes recolher a memória, eu acho que só se conseguirá ter com as futuras gerações uma crítica de design que não existe. Uma cultura de design ativa, participativa, assente numa noção de cidadania plena, quando for possível que as gerações que hoje não conhecem o Sebastião, que se calhar também se fores falar de uma Helena Cardoso, quem é que é uma Helena Cardoso, quem é que foi, consigam reconhecer esse passado, os vários passados que estão antes de nós, para não terem sempre a ilusão de que estão a construir do novo, não é? Ai, é tudo original, é genial, estou a fazer uma coisa nova, sem ter a consciência que a criatividade e que a genialidade nasce, de facto, muitas vezes do conhecimento daquilo que já foi feito e dessa capacidade de tomar aquilo que já foi feito como aprendizagem, como inspiração, como motivo de superação, mas também com conhecimento dessa mesma história. Estou a dizer isto porque, por exemplo, uma das coisas que fizemos e que foi mais interessante e que levantou-me a mim, pessoalmente, várias questões, foi agarrar na experiência que houve no século XIX em Portugal, do primeiro museu proto-design, museu industrial e comercial. Quando todos os outros países na Europa, pelo menos os países industrializados, a começar por Inglaterra, depois do Victoria and Albert abrir nos anos 50 do século XIX, né? Depois na Áustria, na França, etc. E nós também, no âmbito da política do Fontes Pereira de Melo, se abrem os primeiros museus industriais e comerciais. Mas quando nós começamos a olhar para este episódio da nossa história, que nos colocaria como pioneiros dessa arte aplicada à indústria, design industrial, portanto, que começa em 1883, salvo erro, mas portanto, na década de 80, eles são extintos em 99. Quer dizer, têm uma vida
chega há 10 anos. Não é? E depois tu vês que é por carolice de um homem, Joaquim de Vasconcelos, historiador de arte, que no Porto mantém aquele museu aberto. E é ele o diretor, o porteiro, o conservador, o senhor da limpeza, o tudo e mais alguma coisa, até meados da década de 20, do século XX. Mas a seguir acabou. E tu não tens um museu de design em Portugal até hoje. Não, mas o teu museu, passa a expressão, tem todas as condições para assumir esse papel. Espera, mas deixa-me só terminar. Vê o hiato de tempo, não é? Que é Sim, não teres... São quase 100 anos. São 100 anos. E não tens o quê? Não tens um museu que faça a recolha, o estudo, que seja um espaço de encontro que com outros agentes, porque não é um museu só a fazer todo o trabalho, não é? Claro, O museu tem o seu trabalho. Poderia de facto contribuir para a consolidação de uma cultura design e a sensibilização dos públicos para o design. Porque o design, e tu sabes disso, por exemplo, nos anos 80, toda a gente falava design, 80 e 90, e talvez tenha sido essa outra das épocas áureas do design português, ou em Portugal. Mas também era uma leitura muito ligada a um sentido mais, a meu ver, não quero estar só a ter uma visão crítica, mas muito superficial do design, muito mais ligada à forma, muito mais ligada à estética, muito mais ligada ao marketing, à comunicação, do que àquele que realmente interessa, parece-me a mim, aquela capacidade transformadora. Também assistimos nestes anos, felizmente, embora com grandes faltas, ao incremento do ensino do design. Não vou dizer nomes de escolas, aliás, porque eu sou professor numa delas, mas até há muito pouco tempo não havia cadeiras sobre alfabetos, sobre tipografia, não havia. Os professores, eles próprios, não estavam preparados para isso. Convém não esquecer que o primeiro curso de design em Portugal acontece há 50 e muito poucos anos, ainda antes do 25 de Abril, no IAD. Sim. E depois não havia matéria-prima ao nível dos professores, de pessoas que tivessem tido uma formação para poder dar design. Ou cadeiras, subcadeiras do design, vamos chamar-lhe assim. Portanto, vieram os artistas plásticos suprir essa falta. Pintores, escultores, vieram arquitetos, e só no final dos anos 90, ou já mesmo no século XXI, é que nós temos isto institucionalizado, de alguma maneira. Ao ponto de os próprios politécnicos quererem professores destas áreas, porque perceberam que eram áreas que podiam ter atratividade para os jovens e para a saída para o mercado de trabalho. E isso é triste, porque foi tudo muito lento sob esse ponto de vista. Houve outras prioridades. Como há pouco tempo, em Portugal, é que se fala do ambiente. E esta ideia de que lá não há planeta B e que temos que todos estar a trabalhar para defender o ambiente e a sustentabilidade e tudo isso. Curiosamente, os miúdos ganharam a dianteira disso. E são eles hoje as consciências críticas que influenciam os pais. É verdade. Vamos reciclar o lixo, não deites papéis para o chão, etc. E, portanto, estamos a chegar tarde a essas coisas. Em alguns momentos estamos ao mesmo tempo. Em algumas coisas estamos ao mesmo tempo. Mas se calhar podíamos ter aproveitado mais, ou melhor, ou podíamos ainda, porque eu ainda sou otimista, ainda sou positiva. Otimista, mas ainda sou positiva. Tem dias, mas estou positiva. Por natureza, mas eu acho que se calhar podíamos aproveitar mais aquilo que podem ser de determinadas maneiras lidos como atrasos, para os capitalizar como possibilidade de descobrir novos caminhos que não sejam o copiar os erros dos outros, porque já que estamos mais atrasados, podemos aprender com aquilo que já estava pior à frente, não é? E não repetir. Já ouvi no outro dia alguém chamar a isso o síndrome do carro elétrico. Ah, é? Isso nunca tinha o síndrome do carro elétrico é que nós fomos tão atrasados, tivemos que ter o carro elétrico tanto tempo. E agora estamos a voltar ao carro elétrico. Ora. Pois. Olha, os crafts. Precisamente. Os chamados crafts, não é? Precisamente. Mas para não usar uma palavra inglesa, que eu acho que tu também não gostas de usar palavras inglesas muito na nossa conversa. Eu, pelo menos, não gosto. Não. Os ofícios. Sim. Não é? Agora, o que é que está a acontecer? Estão a acontecer hiatos.
E eu lembro-me de estar com o Júlio Pomar eh, nas Caldas, na cerâmica lá, de abordá-lo, e haver responsáveis que me diziam isto é uma pena, porque este senhor que está aqui e que faz este tipo de vidrado está quase cego e não tem um jovem que possa pegar naquele mistério e continuar. E, portanto, estamos a deixar aí a ver quebras muito chatas. Eu sei que há um esforço, ao nível até do pequeno comércio, não necessariamente em Lisboa, também por aí, pelo país. Está a haver um esforço, eu reconheço que está a haver um esforço. Aldeias do Xisto, outras coisas. Houve uma exposição muito interessante comissariada pelo meu colega e amigo João Nunes, que pegou em muito artesanato feito em Portugal pelos verdadeiros artesãos e que agora tinha sido reinterpretado por estudantes de design na Universidade de Aveiro. Adorei essa exposição, o catálogo é ótimo e eu acho que é esse o caminho que se tem que fazer, sob pena de haver aqui rupturas que depois não se conseguem recuperar. Não se consegue. Absolutamente. Os arquitetos estão a passar por um processo muito parecido com os designers porque, de repente, há mais escolas, há mais alunos, há mais formados e há mais profissionais no mercado. Não quer dizer que estejam em melhores condições. Os designers têm este problema grave, quer dizer, muitos deles tentam trabalhar em publicidade. Há de facto, houve aqui um ir ao fundo na parte da publicidade que já recuperou, mas o que é facto é que são desafios de alguma maneira parecidos. Embora a formação em arquitetura seja mais napoleónica, mais com outro background, mas cá está uma palavra inglesa. Mas os designers, outra palavra estrangeira, mas os designers estão a ter aqui um déficit de formação. Eles sabem pouco da história, sabem pouco da história das mentalidades, da história das sociedades. São perguntas que são feitas de repente, num contexto não tem que ser universitário e não há respostas. Eles não sabem as respostas. E, portanto, por causa de um projeto que estou a fazer, mandaram-me no outro dia um apanhado de declarações feitas na rua, da RTP, com câmara e microfone, e aqueles jovens não acertaram numa única pergunta. E são perguntas da segunda metade do século XX, até agora, nestes últimos 50, 70 anos, porque, como as pessoas acham que não têm que ler, acham que não têm que ir consumir conhecimento e informação, eles não percebem que estão com isso a não acautelar a sua formação enquanto designers. Acham que ser designer é nomear os softwares e trabalhar numa bolha. Sim. E trabalhar numa bolha. E, portanto, uma pessoa faz perguntas de cá, como se costuma dizer, e as pessoas não sabem responder. É assustador. É assustador. E nós vamos fazer 50 anos do 25 de Abril, 50 anos, com abertura total do ensino, com erros naturalmente, mas com abertura total do ensino, acesso à universidade, aos liceus, rapazes, raparigas, etc. E dá-me a sensação de haver aqui gerações perdidas, posso estar enganado. Eu não gosto de ler a sociedade muito encostado ao tempo em que eu estou a viver. Gosto de recuo e de distanciamento. É fundamental. É fundamental. Qualquer cientista social faz isso. Exatamente. Claro. Para ter alguma objetividade. Com certeza. Mas o que é facto é que estou a assistir a isso e não há maneira de ultrapassar. Tu começavas há pouco, quando começámos a conversar, tu falavas também disso, não é? Dessa aceleração do tempo e dos meios e da informação que toda a tecnologia que todos que temos ao nosso dispor gera, não é? E gera também uma distração. E aquilo que tu identificas e que eu também me parece grave, que é esse desconhecimento, essa falta de cultura geral. Há bocadinho eu falava de cultura design, isso até está prévio, uma cultura geral. Bárbara, uma cultura geral, mas isto eu acho que não é nos designers, é de facto é transversal a toda a sociedade, e é grave. É grave, porque para mim, e mais uma vez, acho que os museus, o Museu de Design por um lado, mas os museus, agora falando mais em termos de democratização, de cultura geral, de conhecimento, de
conhecimento civilizacional, acho que os museus aí têm um importantíssimo papel a fazer. Acho que hoje, mais do que nunca, podem ser, de facto, o baluarte da democracia. Porque num museu, dependendo da programação, porque não é, concordo contigo, não tem a ver com a coleção. A coleção é muito importante, mas não é só aí. Mas consoante a programação, consoante a dinâmica que for instalada, consoante a consciência ética da programação. Porque eu acho que tu falas também aí dessa questão, não é? Da questão do posicionamento ético. Sempre. Da consciência ética. Sempre. Consoante esse posicionamento ético, que está inerente à programação que tu desenvolves, essa programação pode, de facto, contribuir-te para que, de uma forma fora da escola, se ajude ao desenvolvimento de uma noção muito mais coesa de cidadania e de participação e de conhecimento. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, que eu acho que de facto há aqui gerações e gerações que estão entaladas aqui em várias situações, crises, troicas, saídas, imigrações, voltar, falta de meios aqui, falta do reconhecimento do seu próprio valor através de um justo salário, e tudo isso levanta inúmeros problemas, mas eu vejo também que há as mais jovens gerações de designers, a vários níveis, na moda, no produto, no gráfico, na joalheria, que estão, no fundo, também, há pouco falavas nas aldeias do Xisto e do projeto do João, nestas outras áreas, tu reconheces um retorno a um olhar sobre o local, sobre o lugar, sobre as culturas, sobre o património material, sobre os ofícios. E isso deixa-me, de alguma forma, um pouco esperançosa nessa redescoberta através de um encontro intergeracional, que é tão importante para a coesão social. Eu assino por baixo. Não é? Assino por Agora, baixo. que estamos de facto, creio eu, que acho que era importantíssimo desenvolver uma estratégia de fomento dos ofícios, de formação desses ofícios. Porque é aí uma das mais-valias. Eu há pouco falava de que acredito que existe um design português, não é? Daquilo que conheço, das pessoas, das coisas que vejo, das coisas... E eu acho que uma destas outras características é a excelência do saber fazer, que vem, se calhar, das nossas artes decorativas, que vem da nossa... E nós, portugueses, nisso somos bons. Somos muito bons, não é? Somos muito bons, essa preciosidade do saber fazer, da serralharia. Olha a cadeira Gonçalo, não é? Do mestre serralheiro, que vai buscar os modelos internacionais, vê, mas depois também, que é muito nosso, não é? Aquela chique esperteza, que eu acho que pode ser vista de uma maneira positiva. Quer dizer, nós não somos propriamente... Tu reconheces que existe uma grande teorização sobre o design, uma grande conceptualização sobre o design em Portugal. Eu acho que nós somos mais, se calhar, um bocadinho mais empíricos, pôr a mão na massa, fazer, resolver a questão de uma forma prática, resolvê-la com adaptabilidade. E há linhas que são cada vez mais difusas entre, por exemplo, o artesanato e o design, e vice-versa, sim, em que dá a sensação de haver um desfoque, mas não há desfoque. Eu acho que não. Não há. Há a preocupação de tentar perceber o que é isto do artesanato, dos arts and crafts, e depois do design. É fundamental. Só que para isto é necessário haver programas centrais que ajudem as escolas, os professores e os alunos a fazer isto. O mercado depois ganha com isso. Sim. E eu acho que até é muito rico nós olharmos para aquilo que tu agora acabaste de dizer, de perceber bem essas definições. Porque... de uma certa forma, estas categorias também acabam por ser categorias construídas, definidas posteriormente. Claro que há diferenças, mas há diferenças que, se calhar, há mais coisas que aproximem do que aquilo que os distingue. E, sobretudo hoje, que vivemos num momento em que temos de repensar, de facto, o modelo de desenvolvimento que temos. Esta noção de crescimento e consumo, no qual o design como disciplina está agarrado à promoção através da inovação e à promoção do consumo e do crescimento. Acho que preso numa armadilha, sob esse ponto de vista. Exatamente. E continuarmos a, se calhar, perceber ou a olhar como
problema que nós não tenhamos uma indústria forte ou um design de facto muito operativo, porque essa noção dessa produção falha, porque não há. Não sei se não temos que discutir e debater as coisas de outra perspectiva. Mas esse é um excelente campo de atuação do museu. Sim. O museu deve lançar, na minha opinião, deve lançar esse debate e deve ir às plataformas que são habitualmente usadas e que não são consumidas de alguma maneira. Nós temos ótimos programas de televisão no RTP3, no RTP2, enfim, ótimos programas de televisão com conteúdos extraordinários e que eu não vejo isso no radar das audiências, não vejo isso no radar de nada. E, portanto, dá a sensação que é preciso fazer um programa com umas miúdas e uns miúdos giros, chamado Design 23, e pôr isso no ar. Não faço ideia. Pois. Porque está-me a chocar muito esta ignorância. Tenho esperança que os jovens ultrapassem isso. Tenho visto ótimos exemplos dessa superação. Fico surpreendido, agradavelmente surpreendido, radiante mesmo, quando vejo jovens, e vejo isso para os meus alunos em mestrado, e que apresentam teses de doutoramento também, em que nós percebemos que há lá um brilho, que há lá uma semente, que há lá qualquer coisa, mas infelizmente a maior parte das pessoas não. Sim. Sim, assim, eu com a minha experiência como professora não posso encontrar muita diferença daquilo que tu dizes. Embora estejas numa universidade que tem a âncora em engenharia, sim, e sim, tem ali um rigor associado e... Tem, e estou, como sabes, é uma faculdade de arquitetura. Estou num curso de arquitetura, não é? Portanto, há bocadinho falavas que o curso de arquitetura tem uma formação um bocadinho mais napoleónica. Mas tá. E nós, de facto, tentamos ali no técnico, é muito procurada o incentivar de toda a carga teórica e histórica da arquitetura, passar essas ferramentas, não como um sentido quase que um bocadinho passadista de olhar para trás e de saberem, porque não é por aí, não é? A história e a teoria não. O fundamental é quase como uma filosofia do pensamento, é ajudar a pensar, é dar as ferramentas de desconstruir o problema e pensar. E é interessante pensar nisso, de perceber a importância que estas disciplinas das chamadas humanidades podem ter em qualquer área do saber, como uma componente operativa, como uma componente de suporte ao projeto. E isso eu acho que é de facto interessante promover. E agora, tu há pouco falavas do 25 de Abril e dos 50 anos que vamos celebrar, não é? E da democratização do ensino, que foi uma das grandes heranças do 25 de Abril, para além do Serviço Nacional de Saúde e da habitação e outras, e da liberdade, acima de tudo. Claro. Nós podemos pensar e ser quem queremos ser. Mas essa democratização acabou também por representar muito aqui uma questão, outra que podíamos debater, não é? Que é essa, por um lado, a democratização, outra coisa, a banalização. Mas isso, a banalização, eu acho que estamos a sofrer em todas as fatias da sociedade. Não apenas no design ou na arquitetura. Não. Há aqui um lado que alguém chamava brutalização. Banalização, brutalização, velocidade. Havia um teórico americano que passou de moda, mas que eu gostei muito de ler na altura, antes dos telemóveis invadirem a nossa vida, dava um exemplo incrível, que era, com tempo seco, eu costumo dar este exemplo nas aulas, com tempo seco, uma pista de areia na horizontal, e com cavalos e quadrigas e aquelas peças com duas rodas num semi-eixo e um homem em cima, com um chicote, faziam corridas, é o caso típico do Ben-Hur, e o que é facto é que esse é o momento na história da velocidade, se quisermos, em que o homem atingiu a maior velocidade de ponta, foi nessas provas. E passaram 2000 anos. E de repente, com a invenção do motor de explosão, que vai equipar, entre outros, o Forte e outros veículos,
o homem 60 anos depois estava na Lua. 60 anos para 2000. E, portanto, o que nós hoje estamos a assistir é essa banalização, essa velocidade que não permite pensar, refletir, olhar. Isso é terrível. E quando um aluno é confrontado para construir uma dissertação de mestrado, que tem que trabalhar, ok, qualquer coisa que faz eco na cabeça dele, mas quando lhe é dito, pá, e vais ter que ler e vais ter que escrever. Sim. Houve um aluno meu que fez uma máscara que eu pensei que lhe tinha morrido a família toda instantaneamente. Ler, professor. Pois tem que ser, então. Como é que os factos que estão aí, e não falo só de informação, falo de conhecimento, como é que eles entram? Como é que eles são diagnosticados, lidos, separado o trigo do joio? E isso, há aqui um... Mas temos também que perceber que estar sensíveis para... eu não sei se é possível regredir isso. Ou seja, não sei se é preciso voltar atrás. Acho que já não. Porque quando olhamos para as novas gerações e olhamos para crianças e para jovens, é assim, a forma, o tempo em que eles fazem as sinopses é diferente da nossa. Sim. Ou seja, eu acho que também tem que haver aqui, não é baixar as exigências, não é deixar de promover a leitura, não é nada disso. Estou perfeitamente assino por baixo, que tu disseste. De todo. Mas é haver uma reformulação do ensino. Se fores a algumas bibliotecas... Haver uma reformulação profunda aí. Se fores a algumas bibliotecas em Lisboa... Não se compadece da mesma maneira. E haver uma formação dos próprios professores. Claro, tem que ser. A todos os níveis. Se tu fores a algumas bibliotecas aqui em Lisboa, que são da tutela ou da junta de freguesia ou de quem seja, as bibliotecas estão cheias. Sim, e têm miúdos a ler livros, sim. E têm malta a ler, e os velhinhos, e os jovens, e tudo isso. Uma coisa que eu assisti na Finlândia, quando lá vivi, é que havia uma biblioteca quase em cada quarteirão. Sim. É brutal. E isso só se consegue perceber umas décadas depois. Mas isso, estás a falar de uma política estratégica? Com certeza. Que nós não que temos não se vê o resultado há 4 anos, assim, com 10. Claro que não. E vês, por isso é que eu há pouco falava sobre o exemplo do Joaquim de Vasconcelos, que desgraçadamente ele lutou por fazer tudo aquilo que pôde no museu, não é? Claro. E tu tens a Maria Helena de Matos a fazer em 71, 73 as primeiras exposições de design, e depois tens IATS, e depois tens o CPD, depois acaba o CPD, sim. Depois... e há de facto a falta de um esteio de continuidade. Não há. E de uma política estratégica que entenda a longa duração que é trabalhar ao nível do ensino e da formação. Por exemplo, eu aí às vezes costumo pensar que ser revolucionário hoje em dia, em termos do museu, em termos do MUD, neste caso, mas até de uma forma mais ampla, em termos dos museus, que foi o tema que me tomou 10 anos da minha vida a trabalhar para fazer a tese de doutoramento, mas porque é de facto um tema que me interessa bastante. Qual é a missão do museu hoje? Como é que se projeta um museu hoje? Para quê? De que maneira? Como é que se pensa? Como é que se trabalha? A vários níveis. Mas para não fugir à nossa conversa, eu acho que, por exemplo, dentro dessa longa duração, eu acho que ser revolucionário em termos dos museus é quase que ser reacionário. Hoje ser revolucionário é um bocadinho fazer uma espécie de voltar atrás. Não quero usar estes termos de revolucionário e reacionário como se fosse esquerda e direita ou como tales como. Claro. Mas, ou seja, travar essa aceleração. Ou seja, não ir na corrente. Temos que estar sempre online, temos que estar sempre em comunicação, os museus têm que estar sempre a concorrer com os outros meios de comunicação. Não, porque o tempo do museu é um tempo diferente, é um tempo longo. Absolutamente. E, por exemplo, uma das coisas que eu acho que aquilo que estamos a fazer pode vir a gerar outros frutos no futuro, pode vir, porque tudo depende de gerações e gerações. É a forma como estamos a recolher os arquivos e as coleções de design português. Que se não formos nós a fazer isso, ninguém faz. Não é outro museu fora de Portugal que vai fazer isso. E o receber os arquivos, olha, ainda acho que é a primeira vez que eu digo, mas acho que é mesmo porque quero dizê-lo contigo e a ti, porque sei que
o valor que isso tem para ti também. Estamos a finalizar agora 2 processos grandes para levar para a sessão de Câmara, para serem aprovados, espero eu, para recebermos mais 2 coleções, que é a coleção José Brandão e a coleção João Machado, que são 2 grandes coleções, Claro como que tu sim, sabes, claro 2 que sim. grandes nomes Claro que sim. do design de comunicação, e que com aquele outro que já recebemos do Carlos Rocha podemos começar a ter uma dimensão das Absolutamente. várias expressões do design. E isso, por exemplo, essa noção do chegar com o arquivo, que coloca ao museu outro grande problema, que é como é que trabalhar os arquivos, não é? Que é só papel, documentos, esboços, esquiços, etc. Talvez com o tempo permita que as jovens gerações também consigam conceber ou entender o design cada vez mais, não como produto final, mas como um processo metodológico, como um projeto, como um processo de trabalho. Que os alunos hoje dizem como é que se conseguia fazer esse trabalho antes. Exato. E perceber o tempo, e perceber inclusive o erro, que é o desenho, que leva a outro desenho, Claro, que leva... sim. E que tu com o digital Acabou. não tens isso. Olha, por acaso, muito interessante, tanto com o Zé Brandão como o João Machado, uma das questões que nós tivemos que lidar pela primeira vez, que não é novo para outros museus internacionais, mas para nós foi quando os dois iniciaram o seu trabalho através do digital. E a falácia que existe de nós acreditarmos toda, não, isto está no digital, está numa disquete, está seguro. E começarmos a perceber, quando tu entras e começas a descarregar os conteúdos, e já não há máquinas que leiam aquelas coisas. E onde é que estão? Onde é que está o registro do desenho, do processo, da fatura, etc, etc? E há aqui um lado geracional. Desmaterializou-se. Há aqui um lado geracional. Eu estava uma vez com o Zé e com o Sebastião, e o Zé tentava convencer o Sebastião... Zé Brandão. O Zé Brandão. Que fez o... Que vive aqui, não é? Sim, sim, sim. Eu estava a tentar convencer o Sebastião. Eu cheguei com o Sebastião e depois estávamos na sala, numa das salas de trabalho do ateliê do Zé. Ainda o ateliê do Zé não era aqui na Infante Santo, mas era ali no Paulo de Bandeira. E ele tenta convencer o Sebastião da grande importância do computador para o trabalho de design de comunicação, trabalho de design gráfico. E o Sebastião era de outra geração. E trabalhava, ele sabia que havia computadores, porque ele era um homem culto, mas ele teve quase o tempo inteiro de costas viradas para o ecrã do computador. E eu depois percebi que muitos dos programadores e dos autores de softwares ligados a design tinham ido buscar a homens como o Sebastião os fundamentos da profissão. Não era agora o Sebastião, com a idade que já tinha, que ia aprender o que estava a ser apresentado nos softwares dos computadores. E isso é muito interessante. Porque há aqui uma fratura. Tu usaste as duas coisas. Sim, eu uso as duas coisas. Mas eu... E qual é... Mas eu sou mais novo. Qual é a tua preferência? Se é que tens alguma preferência. Eu vou-te fazer esta pergunta porque, por exemplo, eu com o João Machado, eu vejo diferença. O João Machado integrou aquelas ferramentas, claramente, usando-as como se fosse pincel, lápis... Absolutamente. Mas há muito tempo. Já igual. Na Bienal de Cerveira... Foi um dos pioneiros, não é? Sim, já na Bienal de Cerveira em 88, em que nós expusemos juntos, o Zé Brandão, Sim. o João Machado, eu e mais 3 colegas, e eu passei pelo ateliê do João no Porto, ainda antes do ateliê que ele tem agora, e ele tinha pessoas a trabalhar no ateliê dele que, no fundo, faziam as artes finais dos cartazes. Como se estivesse a usar os filtros que hoje se usam nos diversos softwares. Mas agora, vou-te só dar um exemplo. Eu durante muito tempo acalentei o sonho de poder fazer uma tese teórica sobre o que é isto do papel do designer neste ciclo de produção de produtos de comunicação. Bom, e achei que tinha descoberto uma coisa fantástica, que não descobri nada, não fui eu, que era a passagem do analógico ao digital. Cheguei a fazer várias conferências, até no estrangeiro, sobre isso. E as pessoas ficavam... Eu passava imagens e as pessoas ficavam assim muito espantadas, porque nunca tinham pensado que se podia, com o digital, manipular sem deixar traço. E eu disse assim, bom, comprei toneladas de livros, consultei toneladas de artigos e de tudo, e de repente, parecia que tinha sido ontem, de repente desembocamos no que hoje está a acontecer e que está a alimentar as polémicas nas publicações, em livros, em revistas, especialmente no estrangeiro,
pouco em Portugal, que é esta possibilidade de usar a fotografia que responde apenas a ordens. Foram publicadas fotografias do Trump a ser preso em Nova Iorque, que ele não foi preso assim. Não foi. Inclusive, o autor disso, de propósito, para ajudar a descodificar essas imagens, numa das figuras do Trump, que está a ser agarrado por 2 polícias, o Trump tem 3 pernas. Que foi a marca que ele deixou para que pudessem perceber que aquilo era uma imagem Manipulada. completamente, mas manipulada a partir do nada. Pois que é. A partir do nada. Bases de imagens, 50 mil caras do Trump e do penteado dele e da roupa dele e dos polícias e da fachada do tribunal, etc, etc. Mete numa bimbi. Mas esse é um dos perigos da nossa Pronto. democracia, não é? Mete numa bimbi e crias imagens novas. Mas Aliás, como é que tu consegues lutar contra isso? ao ponto, não sei. Através da educação. Sim, anda a pensar no assunto. Mas nessa mesma imagem, o autor, com algum sentido de humor, o cinto que o Donald Trump tinha no momento da sua prisão virtual, tudo isto se passou uma semana antes dele de facto ter sido detido para ir a tribunal, o autor brincou e pôs o cinto do Trump era o cinto de um dos polícias. Ou seja, ele estava a deixar, como no Asterix e no Obelix eles vão deixando pedrinhas para não se perderem, ele foi deixando marcas... Então, onde está o Wally? Onde está o Wally? Eles vão deixando marcas para que os espectadores possam perceber que aquela imagem é totalmente virtual. Só que tu cada vez, hoje, temos um olhar mais distraído. Precisamente. Mais distraído, mais superficial. Eu tinha chegado a essa conclusão Mais com a passagem superficial. do analógico ao digital e com os casos todos que eu fui apanhando de manipulação digital. Depois, fruto da minha profissão e dos conhecimentos que tenho, fui estando com vários fotógrafos, fotojornalistas, homens e mulheres que estiveram em júris internacionais e tudo isso, e eles também andam completamente aos paus, não conseguem. E, portanto, andavam à procura de uma definição à prova de bala para que essas fotografias fossem admitidas a concurso e pudessem ser premiadas sem levantar polémica. Mas como é que isso aí... Estás a falar uma coisa que eu estava a ouvir e estava a pensar. Como é que se controla isso? Como é que, por exemplo, a nível de concurso, já não estou a falar, porque com a internet e com esta possibilidade de cada um de nós ser emissor de informação, nós vamos o que queremos. São aqueles que eles chamam os ficheiros RAW, crus, R-A-W. Sim. Pronto, e que a partir... E são admitidos os ficheiros RAW nesses grandes concursos internacionais. Só que, entretanto, nasceu e correu à velocidade da luz esta nova lógica do chat GTP e da inteligência artificial que virou isto tudo do avesso outra vez. E que é mais um contributo para não pensar. Mais Não um pensar, não compromisso. escrever, não refletir. Sim. E quando tu não fazes estas 3 coisas, pensam Não, por ti. e para um É di- muito mais fácil impor-te uma E ideia. para um designer que não tem que desenhar. Pois. Porque o problema dos designers é que eles foram ensinados, ou era suposto terem sido ensinados a desenhar. Eu estive na escola de Delft, fui fazer lá uma conferência e eles muito simpaticamente mostraram uma escola toda a funcionar, com os alunos, as turmas, os profs, etc. Ofereceram-me um copioso almoço constituído por leite e 2 peros e eu fiquei contentíssimo porque, de facto, é uma coisa de alimento, não é? E lembraste a nossa cultura. lembrei-me da nossa A nossa cultura. cultura gastronómica que é tão rica. Mas descobri uma coisa maravilhosa, é que os professores, não no plano da censura, mas no plano da pedagogia, da propedêutica da coisa, só deixavam os alunos responder aos desafios que os professores tinham feito com desenhos feitos em computador ao 3º ano. Até era desenho à mão. Desenho de modelo, modelo vivo, de objetos, com diferentes pontos de luz, distâncias diferentes, suportes diferentes, para quando eles chegassem ao 3º ano e entrassem nos softwares para poder desenhar design de produto, o que fosse, um ferro de engomar, uma máquina de lavar, o que fosse, eles, de facto, a maneira como eles resolviam a coisa era muito mais erudita, mais culta e com maior plasticidade. Com maior maturidade, não é? Maior maturidade. E se calhar também com uma maior... Eu uma vez fiz uma experiência, há muitos anos, reflexão. eu já tenho muitos anos disto, portanto, há alturas em que eu já tenho dificuldade em perceber quando é que foi. Mas, uma vez entra-me um colega da tua universidade, o técnico, que não me conhecia, que me telefonou, marcámos um encontro no ateliê. Ele diz: Henrique, eu tenho aqui um desafio para si, isto é muito simples.
Eu vou-lhe dar um desafio. O Henrique tem um bloco e um lápis. Não pode usar sombreados, um bocadinho como o método desenho do David Hockney. E eu tenho a possibilidade de responder a esse desafio com o software que nós estamos a desenvolver. Ver quem é mais rápido. E quem é mais rápido com utilidade funcional. Bom, e eu não gosto de falar em causa própria, mas eu desenho muito rápido. Eu desenhava invariavelmente mais rápido que o computador. E, portanto, era uma mesa e uma cadeira, era o desafio, e eu desenhava a mesa e a cadeira mais rápido que o computador. E quando eu pensava que tinha conseguido uma vitória olímpica, não é? Diz-me este professor do técnico, pois é, Henrique, uma pequena diferença. O desenho do Henrique tem mais expressão, porque é fruto da mão e da cabeça humana, é mais rápido, porque tem uma prática muito grande, etc, etc. Mas, se eu daqui a 1 segundo quiser mandar o desenho que eu fiz com as nossas ferramentas para uma carpintaria, ele vai imediatamente e ele começa a construir imediatamente a cadeira e a mesa. Ao passo que o do Henrique não. O Henrique ainda tem que passar por uma fase de arte final, uma fase de desenho rigoroso, para que o carpinteiro... Para chegar ao desenho de execução. Precisamente. E eu calei-me para todo o sempre. Porque é assim que a coisa funciona, de facto. Mas para mim, se calhar o que é prévio a isso é a questão de, antes de saber desenhar, eu acho que tinha que saber pensar. E até mesmo, voltando um bocadinho ao nosso início enquanto Homo sapiens, não é? Ou antes disso, mas pronto, parando só no Homo sapiens, nessa relação dessa inteligência prática, não é? Da mão, que também te ajuda a pensar. O computador é mais uma ferramenta. A questão que está por trás é o homem que está por trás do computador. Ou que inventa o computador para que efeito. Como dizia o célebre Picasso, ele dizia que não gosta dos computadores porque eles só perguntam. Eles só perguntam, não respondem? Não respondem. Eu tinha a ideia que era o contrário, que eles só respondem. Eles só perguntam. Eles só perguntam porque pedem a função seguinte. Está bem, estás a pensar na máquina, na própria máquina. Na própria máquina. Sim. Porque eu acho que o homem é que tem a capacidade de fazer perguntas. Não é? Ainda. Mas não podemos perder isso. Pois não porque podemos. Isso é a base da humanidade, Bárbara, do humanismo. Pois não podemos. Mas é ainda, a base. ainda. Pois, mas aí é mesmo um grande trabalho de design a fazer. Designers, biólogos, engenheiros de sistemas, inteligência artificial, este ChatGPT, tanta coisa. Isto tem que estar tudo concertado numa determinada direção. Já há homens e mulheres que estão a trabalhar nestes universos e que já dizem que isto é excessivo. Claro. Pois, mas aí eu acho que é mais uma vez um tema que tem vindo a estar muito presente na nossa conversa, que é mesmo o papel que a educação hoje tem. Ninguém aprendeu a aprender. E a educação que é feita e é vivida e é percepcionada no dia a dia, não só pela palavra, mas pelo exemplo, pelo aquilo que se vê, pelo aquilo que se faz, pelo aquilo que se vê o outro fazer. Sim. E estávamos a perguntar quando agora também houve aqui um bocadinho quase que este prelúdio do fim da nossa conversa, que não vai ser o fim de uma conversa. Nunca, é impossível. Isto é uma conversa o que inacabada. Fazer, como fazer, eu acho que cada um de nós como cidadão tem um grande papel a fazer, como pais, como professores, como profissionais. A tal questão da ética para mim é fundamental. Questionar-nos porque é que estamos a fazer, não é? Qual é o intuito do fazer? Eu faço isso muito a vários níveis, então no museu com a responsabilidade que me assiste e que eu, desde há 17 anos que eu tenho e cada vez mais tenho de estar a ter uma responsabilidade pública, como gestora pública, que eu acho que é alguma coisa que deveria ser de facto, tem que ser vivenciada de uma forma com plena responsabilidade do que é que se está a fazer, não é? Porque estamos a lidar com dinheiros públicos, estamos a lidar com um património público. Com certeza. E isso coloco muito essa pergunta, essa questão de o porquê, para quê, com que finalidade, para responder se calhar a um debate que fica entre uma elite ou para conseguir abrir
uma ação de facto muito intergeracional, muito cruzada a todos, porque esta palavra dizer inclusão, assim que a gente usa a palavra inclusão, parece que há alguma coisa que não é inclusivo. Faz-me lembrar o Félix Beltrán, quando uma vez estivemos juntos. Morreu agora. Eu sei. E que ele me ouvia dizer, o design social, naquelas nossas conversas da vida, não é? Sim. Que alguém dizia design social, ele diz assim com aquela forma que tu conhecias bem melhor do que eu, e dizia, eu não gosto nada de usar este adjetivo do social associado ao design, porque senão isto quer dizer que há um design que não é social. Claro. E, portanto, às vezes eu questiono muito sobre estas coisas, que é qual é a ação que se tem que fazer num museu para que não seja nem inclusivo, seja para todos, seja aberto a todos e que as pessoas, de facto, Nós temos um designer português. Aprendam, de facto, através da sua vivência, a ser mais críticos em relação à sua... E criativos. Críticos e criativos, não é? Nós temos um designer português, que é jovem, enfim. Pelo menos é bastante mais novo que eu, já entra na categoria do jovem, que... Essa é outra, o que é que a gente diz como categoria jovem? Que ele identificou o problema dos daltónicos, que é o Miguel Neiva. Sim. E ele vê que é um problema com o daltonismo, estuda o problema, percebe que há uma diferença de género em ter ou não ter daltonismo. As mulheres são muito menos afetadas por isso do que os homens, e cria um sistema. Há muitas pessoas que criticam o sistema dele, mas o que é facto é que ele teve persistência para desenvolver o código dele e contactar grandes fábricas, grandes majors de produção, os lápis Viarco, por exemplo, etc., as tintas Cine, e eu acho que isso são exemplos que se pode dar a quem vai visitar um museu com estas características. Em La Villette, em Paris, eu fiquei de boca aberta ao ver um trabalho de investigação que eram quadros, que eram obras-primas da pintura mundial, feitas com relevos para que os cegos pudessem, entre aspas, ver esses quadros, pelo tato. Sim. E, portanto, essas experiências ajudam a trazer as pessoas para uma proximidade do design, e o design, sob esse ponto de vista, democratizar, sair mais longe. É verdade. Temos um longo caminho por fazer. Temos. Gostei muito de conversar contigo. E muitas conversas para ter. Gostei muito de conversar contigo. Eu também, muito. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Este foi o Unlocker de hoje. Outros episódios estão disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no canal de YouTube e no website da S+A. Obrigado por nos escutarem.